Então nós vamos lá ao texto de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, diz assim: No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele a quem Moisés descreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis aí um israelita, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Vou repetir esse texto. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Senhor, essa é a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa falar a nós, aos nossos corações, diante da nossa necessidade. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor seja a voz e que a boca seja apenas a boca do pregador, mas que a voz seja tua, Senhor. E a tua palavra afirma que o Senhor fala e as tuas ovelhas conhecem a tua voz. Então que a tua voz seja falada, bradada nesta manhã entre nós, que possamos ouvir e entender e compreender e guardar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Primeiro, irmãos, quando a gente lê esse texto aqui, eu te vi debaixo da figueira, não faz muito sentido para nós, porque para nós não tem sentido nenhum. Assim, o que tem de especial nisso? Jesus viu ele embaixo da figueira, tá, e aí? Aí a gente precisa remontar aqui a história e entender o contexto de onde Jesus estava, da época que ele falou essa palavra. Aqui é o seguinte, a figueira é uma árvore muito comum em Israel. A figueira é até um símbolo de Israel, né? Um dos símbolos apocalípticos, um dos símbolos de Israel, quando você fala em escatologia, um dos símbolos escatológicos de Israel, proféticos de Israel, é a figueira. Quando a figueira floresce, é Israel. Então Israel é o símbolo, a figueira é o símbolo do povo de Israel. E era uma árvore muito comum, uma árvore nacional, uma árvore muito comum, uma árvore que tinha uma grande utilidade. O figo serve de alimento, a pasta de figo, o figo amassado, servia para fazer emplastros para a ferida. Então, você tinha uma ferida, você pegava o figo, amassava bastante, colocava, ralava um pano e aquilo cicatrizava. Então, o figo tinha um grande uso na sociedade de Israel na época de Jesus. E era muito comum a pessoa ter uma figueira na sua casa ou em outros lugares, era uma árvore que estava em todo lugar. E há aqui uma coisa implícita aqui que nós precisamos entender. Por exemplo, as mulheres, elas não têm vergonha de chorar, de expressar os seus sentimentos. Elas choram. Quando você vira um homem chorando, esse negócio de homem não chora também não é verdade, homem chora. É que o homem esconde o seu choro. Ele não chora em público, muitas vezes, ele esconde, mas ele chora. Então aqui, quando diz eu te vi debaixo da figueira, era muito comum, né? Quando você queria ficar só, chorar, se lamentar, quando você queria um momento de solidão, onde você pudesse chorar, era comum você se retirar para algum lugar e se colocar, por exemplo, debaixo de uma árvore, de uma figueira, e lá você chorar. Então, quando Jesus disse para Natanael, eu te vi debaixo da figueira, é um momento da vida de Natanael em que ele estava triste por algum motivo e ele se retirou para baixo daquela árvore, e embaixo daquela árvore ele orou e chorou. E lá só Deus viu ele, só Deus viu. E quando Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira, Jesus estava mostrando para ele o seguinte, quando você estava lá, só Deus te viu. Então eu te vi. E Jesus estava querendo dizer o quê? Eu sou Deus. Eu te vi.
Provavelmente a oração de Natanael foi: Senhor, ninguém me vê, só o Senhor me vê. Só o Senhor está me vendo agora. Aí Jesus fala: eu te vi. Ou seja, ou então a oração de Natanael podia ser: Deus, o Senhor não está me vendo. Aí Jesus vai lá e diz: eu te vi. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Essa oração de Natanael, possível oração de Natanael, há uma possibilidade de que seja essa oração: Senhor, o Senhor não está me vendo. Irmãos, quantas vezes nós passando necessidades, dificuldades, a impressão que nós temos, a impressão é que Deus não está nos vendo, não está nos ouvindo, que Deus não se lembra de nós, que Deus se esqueceu de nós. Então dá a impressão de que Deus se esqueceu, que Deus não nos vê. Então aqui quando Jesus disse, eu te vi, essa frase é maravilhosa, porque aqui você tem o Filho de Deus, Jesus, que é o próprio Deus, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez, porque tudo foi feito por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Esse Jesus glorioso, santo, maravilhoso, que morreu por nós na cruz, esse Deus que deixou a glória e veio até nós, se fez como um de nós, num monturo, aqui nesse mundo, esse Cristo, o Cristo de Deus, o Senhor Deus, Jesus, ele agora está dizendo, eu te vi. Aqui é Deus dizendo para o homem, eu te vejo. Quando você está em dificuldade, eu vejo vocês. Eu vejo você quando você está chorando. Eu vejo você quando você está triste. Naqueles momentos que ninguém está te vendo, que principalmente os homens procuram se esconder para chorar e choram escondidos porque não querem, porque aqui no Brasil principalmente, é uma tradição de que o homem que chora é fraco. Pelo contrário, eu digo até que para você chorar, você tem que ser um homem forte, para admitir o seu choro, para admitir a sua fragilidade. Porque se esconder atrás de uma armadura de homem forte e não adianta nada. Quantos homens atrás de uma armadura de homem forte estão morrendo em tristeza, angústia, depressão, porque não querem expor, não querem deixar passar, transparecer a sua fragilidade, a sua fraqueza, a sua falta de força. É ali a sua deficiência, a sua necessidade de ajuda. Às vezes o marido não quer expor para a esposa a sua fraqueza. Às vezes alguns casamentos até acabam por conta disso, porque seria muito mais fácil o marido expor para a sua esposa a sua fraqueza, a sua fragilidade, para que ela o ajudasse, porque casamento é parceria. Onde um é fraco, o outro tem que ser forte. Onde um está faltando, o outro tem que sobrar. E muitas vezes o homem tem uma fragilidade, esconde, e o casamento está sempre patinando por conta daquela fragilidade do homem que ele não admite ter, e de que ele não aceita ajuda. Então não há nada de feio você chegar na sua esposa e dizer, olha, eu tenho essa fragilidade, eu queria que você me ajudasse. É muito melhor, porque se a sua esposa for uma esposa de verdade, uma mulher de Deus, uma parceira, ela vai falar, eu vou te ajudar nisso, vou estar com você. E a melhor coisa que tem é quando a nossa esposa é a nossa ajudadora, quando nós somos o ajudador da nossa esposa. Porque quando dois carregam o mesmo peso, fica mais fácil. Não é? Fica mais fácil. Muitas vezes o casamento, ele fica desigual, porque há muito peso sobre um e pouco peso sobre o outro. E é óbvio que quem está carregando mais peso está opresso, está oprimido. E o oprimido não vai aguentar ser oprimido para sempre. Uma hora ele vai dar o brado, vai dar o grito, vai querer sair dali. Então é preciso que a gente divida a carga, né? Eu acho interessante os maridos que quando faz alguma coisa falam para a esposa, eu te ajudei aí. Não, você não ajudou. Eu te ajudei. O que você fez? Eu lavei o prato que eu comi. Não, você lavou o seu prato. Você não ajudou em nada, você lavou o seu prato, né? Então, como se tudo que fosse na casa é obrigação da mulher. Quem disse? Né? Quem disse que isso é assim? Não é assim. É um casamento. Casamento, todos nós temos que fazer tudo. Casamento, o casal tem que cuidar da casa, fazer tudo. É o casal. E aí o casal tem que sentar e discutir, dividir as tarefas e fazer tudo o que tem que fazer, porque a casa é deles. Amém? Não tem esse negócio de você tem que fazer, eu mando, você obedece. Essas coisas aí, irmãos, isso não funciona. Né? Isso não funciona. Casamento não é assim. Porque a minha esposa tem que olhar para mim e sentir medo de mim. Porque eu sou o carrasco dela? Não. A minha esposa tem medo de mim. Então ela não tem respeito, ela tem medo. Eu não quero ter o medo da minha esposa, eu quero ter o respeito da minha esposa, em nome de Jesus. E também com os pais, hoje é dia dos pais, né? Os filhos. A pior coisa que tem, irmão, para um pai, eu entendo,
ele perder a credibilidade diante dos filhos, né? Não é reputação. Reputação é uma coisa que as pessoas pensam que você tem. Reputação não é o que você tem, é o que as pessoas julgam você ter. Reputação não é o que você é o que as pessoas pensam sobre você. Agora, o que você é de verdade, você sabe quem você é de verdade, Deus também. Então, reputação não, é credibilidade. É quando você falar com seus filhos, seu filho saber, meu pai falou, você está falando. Porque aqueles pais que falam uma coisa, depois falam outra, depois fala que nunca falou, o filho não acredita no próprio pai, é triste, né? Então, um pai tem que ser exemplo de tudo. Muitas vezes, quando eu chamo a atenção do João, eu falo, você já viu eu fazendo isso? Já viu eu falando isso? Não. Porque se ele falar, não, pai, mas o senhor faz, aí fica difícil, né? É igual o médico fala para você, não fume. Aí você sai do consultório e vai acender um cigarro. Não. Então nós temos que ser exemplos. Exemplo de vida. Ser pai não é contribuir com esperma. Ser pai é cuidar dia a dia. Na alegria, na tristeza, aconteça o que acontecer, estar junto com os seus filhos. É não largar os seus filhos por nada, por nada, por nada. Quando eu fiquei viúvo, a Thaís tinha 11 anos, a Karina tinha 8. E as pessoas falam, você vai casar de novo? Lógico que eu tinha 41 anos de idade. Aí o meu critério era, eu só caso com uma pessoa que antes de me aceitar, aceite as minhas filhas. Porque as minhas filhas eu não largo elas por nada, por nada. Ainda por mais chatas que elas sejam. Não largo elas por nada. Então, e foi o que Deus me fez. Deus me deu uma esposa que antes de me aceitar, aceitou minhas filhas, né? Graças a Deus. E as criou, né? E tá aí a Thaís casada, tá aí a Karina. Então, com 20 anos já a Karina, tá aí. Então a Elisângela, eu agradeço a Deus porque ela criou minhas filhas, né? Ela foi a mãe que o Senhor levou, ela foi a mãe que o Senhor deu para as minhas filhas. É como Jesus, quando subiu, mandou o Espírito Santo. Deus levou a Elina, mas mandou a Elisângela para cuidar dessas meninas e foi bem cuidadas, né? Se você quiser falar mal da Elisângela, fale para qualquer pessoa, menos para as duas. Porque se você falar para as duas, você vai se dar mal. Porque ali, não pense você que é madrasta, tudo é má. Não. Vá lá falar alguma coisa para você ver, né? É diferente. Porque, irmãos, ela assumiu o papel de mãe das meninas. Mãe. E quantas vezes ela foi nos médicos e falava assim da Thaís, é a minha filha. Mas você é nova, sua filha é sua filha? Aí é a minha filha. Aí quando eu entrava no detalhe ia explicar, tá, que lindo, mas no começo as pessoas até achavam, como assim sua filha? Né? Porque quando a Thaís ficou doente, a Thaís ficou parecendo que era mais velha do que a Elisângela. Que ela estava internada lá, coitada, só o pó. Então as pessoas achavam que a Thaís e a Elisângela eram irmãs. E aí tinha que explicar. Mas graças a Deus por isso. Em suma, nós que somos pais, nós temos um exemplo de pai. Sabe qual é o exemplo de pai que nós temos? Deus. Pastor, eu vou seguir o exemplo do meu pai, porque meu pai era assim, era assado. Não, eu sigo o exemplo de Deus. Deus é o melhor pai para você seguir. Agora, o Deus que me vê, ele me vê em qualquer circunstância. Eu vou usar o texto que a Elisângela usou aqui para abrir o culto, Salmo 139. Eu vou separar algumas falas aqui só para a gente ler, porque eu não quero me alongar nessa pregação, não, para a gente fazer a ceia. Mas olha o que diz aqui. Senhor, tu me sondas. Primeiro, Deus me sonda. Me sonda. Irmão, essa palavra aqui, me sonda, é muito mais do que ele me vê. Quando o Senhor me vê, bom, eu estou vendo todo mundo aqui, mas eu não sei o que está no seu coração. Eu não sei o que você está passando, eu só estou te vendo. Quando o salmista diz, tu me sondas, sondar não é ver só o corpo. Sondar é conhecer o que está dentro do seu coração. Sondar é saber o que está na sua mente. Sondar é saber tudo o que você faz. Sondar é saber tudo o que você passa. O Senhor está dizendo, o Senhor me sonda. Ele sabe tudo o que está no meu coração. Ele conhece todos os seus pensamentos. Ele conhece todas as suas intenções. O Senhor sabe tudo o que você faz, quem você é de verdade. O Senhor conhece porque Ele te sonda. Ele te sonda e Ele te conhece. Conhecer aqui, lembre-se você que no Velho Testamento a palavra conhecer não é conhecer de prazer, eu sou fulano, não é isso. Lembre-se que o conhecer no Velho Testamento é intimidade, é ter uma intimidade profunda com a pessoa, é conhecer profundamente aquela pessoa. A palavra conhecer no Velho Testamento ela é usada até mesmo nos casais. E Jacó conheceu a Raquel. Né?
E Jacó conheceu, e Adão coabitou com Eva. Conheceu. Então, conhecer é intimidade. Então aqui está falando, o Senhor me sonda, o Senhor me escaneia todo o meu coração. Minha mente, o Senhor escaneia tudo e o Senhor me conhece. E o Senhor tem intimidade comigo, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor me conhece nos detalhes. Irmão, quando você tem intimidade com uma pessoa, você conhece tudo sobre ela. Tudo sobre ela. Você abre o armário da pessoa assim, tem um monte de xícara. Você fala assim, se qualquer desconhecido chega lá, qualquer xícara é xícara. Mas a pessoa que tem intimidade fala, qual é o preferido dela? Essa aqui. Ela sabe qual é o preferido. Qual o lugar que ela gosta de sentar aqui? Esse lugar. Que comida ela mais gosta? Ela gosta dessa comida. O que ela mais gosta? Ela gosta mais disso. É intimidade. A intimidade revela os detalhes. Deus sabe quem nós somos nos detalhes. Deus sabe em detalhes quem nós somos. Ele nos conhece em detalhes. E o mais importante é que, mesmo me conhecendo quem eu sou de verdade, Deus ainda me ama. Porque já imaginou se as pessoas te conhecessem realmente quem você é? O que você realmente pensa das pessoas? Porque tem gente que a gente fala, e aí, meu irmão, tudo bem? Tá tudo bem, irmão, tá? Aquele irmão às vezes te acha horrível, te odeia. Mas ele não fala, mas ele pensa. Porque se você lesse o pensamento deles, ia falar, nossa, esse irmão me odeia, não sei o quê, não vou nem olhar na cara dele mais. Mas Deus não. Deus sabe que nós somos ruins. Deus sabe que a gente é vingativo. Deus sabe que a gente é como a gente é. E mesmo assim, Ele nos ama. Mesmo conhecendo os nossos defeitos, nossas falhas, tudo aquilo que a gente é, Deus continua nos amando. Então Deus é o Deus que te vê. Ele te conhece. Ele te esquadrinha. Esquadrinhar é escanear. Deus me escaneia completo. Deus me cerca. Deus põe sobre minha mão. Deus me fez. É as falas que tem do salmista. O salmista está dizendo, o salmista Davi está dizendo, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor esquadrinha a minha vida, o Senhor me cerca por trás, pela frente, por cima, por baixo, o Senhor põe sobre minha mão, o Senhor me faz, o Senhor me fez, me formou. No ventre da minha mãe foi o Senhor que me teceu, o Senhor que me fez. Então olha só como Deus nos conhece. Ele te conhece antes da sua mãe te conhecer. Antes de você se formar, o Senhor já te conhecia, já havia te amado. Deus não te amou o ano passado ou quando você se converteu, não. Deus te amou antes de você ser formado. Deus já te conhecia. É uma coisa insana, né? A gente pensar, por exemplo, que quando a minha mãe e o meu pai ainda eram crianças, portanto eu não existia. Porque meu pai era uma criança, minha mãe também. Deus já me amava. Mas eu não existia aqui, mas para Deus eu já existia. E Deus já me amava. Antes de meu pai ser um homem, ser uma criança, Deus me amava. Deus já te amava. Então veja que o amor de Deus é muito antes de você nascer, é muito antes de você se formar, é muito antes de você, da sua mãe te conceber, Deus já te amava. Porque Deus sempre te viu, Deus sempre te amou, Deus cuida de você. Você pode não ver, você pode não estar vendo Deus, mas Deus está te vendo. Você pode não estar sentindo Deus, mas Deus está te vendo. Você pode achar que está longe de Deus, mas Deus está perto de você. Os meus pecados me afastam de Deus, mas não afastas Deus de mim. Esse Deus é o Deus que vê. Esse Deus viu José na prisão. Esse Deus viu Elias na caverna. Esse Deus viu Ismael no deserto. Esse Deus viu a mulher samaritana no poço. Esse Deus viu Natanael debaixo da figueira. Esse Deus viu você chorando no chuveiro. Esse Deus viu você chorando lavando louça. Esse Deus viu você chorando na madrugada na sua cama. Esse Deus viu você se lamentando. Esse Deus vê você e viu quando você está em tristeza, em angústia. Esse Deus que vê, te viu. Ele viu José na prisão. Se você se sente preso a uma situação, Deus está te vendo. Porque em prisão o olho de Deus também vê. Deus viu Elias na caverna. Quando Elias estava na caverna deprimido, Deus o viu. Se você está em depressão, Deus está te vendo. Se você está numa caverna, Deus está te vendo. Porque os olhos de Deus também vão à caverna, vão à prisão. Pastor, mas eu estou passando por um deserto. Já está muito difícil. Deus viu Ismael e Agar no deserto quando a água acabou. Os olhos de Deus também estão no deserto.
Então os olhos de Deus estão na prisão, estão na caverna, mas também estão no deserto. A mulher samaritana que ia no poço ao meio-dia buscar água, para que ninguém a visse. Ela ia meio-dia para ninguém vê-la. Ela não queria ser vista por ninguém, por isso ela ia meio-dia. Mas a mulher samaritana que ia ao poço meio-dia para ninguém vê-la, foi vista por Jesus. Porque Jesus foi exatamente na hora que ela estava lá. Ele passou por Samaria exatamente na hora que essa mulher ia buscar água. Isso quer dizer que Jesus só viu ela no poço? Não, Jesus viu ela bem antes. Jesus marcou um horário porque ele sabia que ela estaria lá. Porque ele amou primeiro a mulher samaritana. Ele viu Natanael debaixo da figueira, quando provavelmente ele estava chorando, deprimido, angustiado. O Senhor ouviu. Meu irmão, minha irmã, o que eu tenho para dizer para você nessa manhã é simples. Eu só quero dizer para você, Deus está te vendo. E eu não quero dizer em tom de ameaça, tipo, você está fazendo coisa errada, Deus está te vendo. Isso eu não preciso. Eu não vim aqui para te ameaçar nessa manhã. Eu vim para te dar ânimo. Eu vim para dizer para você, não desanime, Deus está te vendo. Não entregue os pontos, Deus está te vendo. Não desanime, Deus está te vendo. Tudo que Deus está fazendo é horrível o que está acontecendo, é muita coisa ruim que acontece, pastor, mas não se preocupe, Deus está com você. Eu quero, por fim, contar uma ilustração de uma moça que o pai dela era pastor. E o pai dela ficou doendo, um homem muito bom, no coração bom, um ótimo pastor, um ótimo pai, um ótimo marido, e ele ficou com uma enfermidade ruim e morreu, sofreu bastante e morreu. E a filha desse pastor disse, eu não vou mais para a igreja, porque Deus não cuidou do meu pai ficou doente, meu pai morreu, e aí Deus levou meu pai, a gente queria tanto que meu pai ficasse, e Deus não fez nada, e tudo isso que Deus permitiu não era bom, e eu não vou mais servir a Deus, não vou mais para a igreja. Aí um outro pastor bem mais velho foi na casa dela visitar ela, disse, minha irmã, por que você não quer ir mais? Não vou mais para a igreja, porque o que Deus fez com meu pai não é bom, eu não quero mais servir a Deus. Não concordo com o que Deus fez. Aí ele falou, tá, porque Deus, sua irmã está dizendo que Deus não sabe. Não, Deus pode ser que Deus saiba, mas ele errou dessa vez, Deus não devia ter feito o que ele fez. Aí, irmão, ela estava fazendo, a Elisângela falou de tapete, ela estava fazendo um tapete, um bordado. E ela fazendo aquilo, aí o pastor disse, olhou para ela e falou, nossa, não, faz tempo que você faz isso. Ela faz tempo que eu faço. E você gosta? Gosta. Fica bom? Fica. Falou, nossa, mas é feio isso que a irmã está fazendo. Muito feio, né? É horrível isso aí, muito feio. Como assim? É muito feio. Olha só, não dá para entender nada. Ela disse, não, pastor, peraí, não é assim não. Isso aqui o senhor está vendo é o avesso, calma. É o avesso é feio mesmo, peraí. Aí virou do outro lado e mostrou aquele desenho lindo. Falou, olha, esse aqui é o lado certo. Aí o pastor disse para ela, minha irmã, a irmã está olhando o que Deus fez, é o avesso. Se a irmã virar do lado certo, a irmã vai ver que seu pai está na glória, ao lado de Jesus. Labra suriandana cantas. Seu pai agora está na glória ao lado de Jesus. Tudo que você viu aí, você está jogando o avesso da obra de Deus. Se você enxergar o lado certo, você vai ver que seu pai foi limpo, transformado, preparado, levado, e agora ele está com Deus. E ela então chorou, reconheceu e disse, que o Senhor seja bendito, que o Senhor seja louvado. Porque vai julgar que a obra dela é boa e a de Deus não? Não. A gente não entende o que Deus faz, mas o importante é que Ele faz. Pastor, mas não tem explicação para as coisas que Deus faz. Tem coisa que não tem explicação. Eu quero uma explicação. Eu vou ler um versículo para você em Deuteronômio 29, 29. Para você que quer explicação de tudo. Tudo isso aqui é uma explicação. Então, um versículo para te desanimar aqui, ó. Deuteronômio 29, 29. Vou ler para você aqui, ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as profecias desta lei. Ou seja, as coisas encobertas pertencem a Deus. As reveladas são para nós. Tem coisa que é de Deus, Ele não vai te revelar. É dele, é encoberta, é para Ele. O que Ele revelar é para você saber. O que não é para saber, não é para saber. É coisa dele. Como eu sou pai, tem coisa na minha casa, na minha família, que eu não revelo para meus filhos. Eu converso com a minha esposa. Meus filhos, aqui não. Tem que saber não. Isso aqui é coisa da casa, do casal. A família não tem que saber. Os filhos não tem que saber. Tem coisa que é só Deus quem tem que saber. Nós não. Amém? Que Deus então nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus.